Salve, salve, jovens! Voltamos para mais uma aula de Arduino, onde hoje nós vamos finalmente aplicar a prática da nossa interrupção externa. Então, cansamos aí, já está cheio de informação, cheio de coisas da nossa interrupção. Afinal de contas, ela é muito importante, mas a gente não aplicou. Então, hoje vamos aí entrar em uma aula prática dessa nossa interrupção externa. Então, espero muito mesmo que vocês já tenham estudado, já tenham entendido principalmente os conceitos, a lógica da interrupção, porque hoje vamos criar aí um sistema relativamente complicado, relativamente complexo, e vocês vão ver que também é muito comum no nosso dia a dia. Então, fica aqui a minha dica de sempre. Copie esse código, desenvolva, tenta programar ele de uma outra forma, tenta utilizar também em outros ambientes, em outros projetos, porque só assim vocês vão conseguir realmente entender, vão conseguir realmente aprender a lógica de interrupção externa. Então vamos lá, vamos começar, porque hoje o projeto é esse. Olha só o que a gente vai fazer, que legal. Aqui eu coloquei três LEDs aqui de cores diferentes. Aqui eu precisaria de somente dois botões, mas aqui eu vou colocar esse botão, esse switch aqui de 4 posições diferentes. E nele eu vou utilizar somente dois, que eu não vou precisar de mais do que dois. E também temos aqui um motor CC, um motor de corrente contínua, que vai ser ligado por este nosso Arduino. Então lembra que neste caso a gente está num ambiente de simulação, então talvez se você quisesse desenvolver esse circuito num Arduino real, no Arduino físico, talvez o Arduino não conseguisse ligar esse motor aqui nessa velocidade que ele está sendo indicado. Então, neste caso, poderíamos aí ter a possibilidade de criar um circuito eletrônico um pouquinho mais complexo, talvez colocando simplesmente um BJT aqui, por exemplo. Esse motor funcionaria normalmente, mas como a gente está simplesmente simulando, querendo ver a aplicação do nosso Arduino acontecendo, então eu estou colocando aqui simplesmente esse motor do jeito que ele está, e ele vai funcionar tranquilamente. Bom, então, neste circuito, o que a gente precisa observar? Primeiro, eu vou tentar fazer o máximo para atrapalhar esse nosso sistema, ou seja, a gente vai utilizar a interrupção externa, mas também vamos utilizar aí delays no código. Então, lembra, o delay pode e vai atrapalhar esse seu sistema se por um acaso você não utilizar interrupções. Então, olha, a utilização desse delay é proposital para fazer com que esse projeto seja realmente necessário funcionar somente com interrupção externa. E vocês vão ver, se vocês por um acaso programar esse sistema, esse projeto, vocês vão ver que de fato o delay atrapalharia esse nosso projeto. Então, temos aí a utilização de interrupção externa, mas também vamos utilizar o delay aqui no mesmo código. Então, tá aqui o funcionamento desse sistema vai ser o seguinte, olha. Eu coloquei aqui simplesmente essa luz amarela aqui só para mostrar, ela vai ficar piscando, ou seja, existe um delay aí para fazer com que essa luz pisque, e essa luz piscando é basicamente para falar, olha, o Arduino está funcionando, ele está rodando, não tem nada de errado nesse nosso código. Além disso, temos aqui um LED verde, e esse LED verde vai ser responsável por mostrar que o nosso motorzinho está funcionando. Já no caso do LED vermelho, ele é o responsável por paralisar este nosso motor. Então, se por um acaso o LED vermelho for aceso, significa que o motor tem que ser paralisado. E aí, para atrapalhar ainda mais, a gente vai fazer o seguinte, olha, o LED verde ou ligar o motor vai ser basicamente dentro do nosso código, dentro do nosso void loop. Já o LED vermelho e parar o motor vai estar dentro da nossa interrupção, para vocês conseguirem perceber como é que a interrupção é importante, como é que a interrupção funciona e funciona bem e funciona rápido. Principal informação, funciona rápido naquele exato momento. Então vamos lá, vamos verificar o código, como é que ele fica. Então olha só, tá aqui o código, onde eu vou criar diversas informações. A gente tem aqui funções, a gente tem aqui
definições. Então, copiem esse código, verifiquem, testem ele, simulem ele também. E se vocês tiverem interesse também, modifiquem esse código, entendam ele, criem o seu próprio código. Por um acaso que você pode falar, olha, isso daqui ficaria melhor nesse formato. Então, modifiquem também, porque só assim vocês vão conseguir aprender. Então, vamos lá. Se vocês já conseguiram copiar o código todo, beleza. Se não, pausa o vídeo que a gente vai dar continuidade aqui agora. Bom, vamos lá, parte a parte desse nosso código. A gente começa criando aqui as nossas variáveis que vão ser utilizadas aqui dentro desse nosso código. E também dentro do Void Setup eu faço aqui já as configurações, as definições. Olha, botão aqui vai ser input com resistor de pull-up, LED, motor, é tudo saída. Então tem que fazer essas configurações como a gente já sabe sempre. Então, depois, dentro ainda do nosso Void Loop, a gente tem a necessidade de linkar o nosso botão com uma função para falar, olha, esse botão não é um botão simples, ele não é um botão qualquer, ele tem uma interrupção externa dele, tem uma interrupção que está conectada neste nosso botão. E este nosso botão, então, ele precisa de falar, olha, este pino digital, ele na verdade vai ser transformado em uma interrupção. E quando ocorrer uma interrupção nessa nossa entrada específica, a gente vai falar, olha, vá para a função ISR desliga. Então essa ISR é a rotina de interrupção que está relacionada a desligar esse nosso motor. E isso somente vai acontecer quando a gente observar uma operação específica, uma característica específica desse nosso botão, que é a nossa borda de subida, então rising. Quando isso tudo acontecer, a gente tem então a nossa interrupção. Agora, no caso dentro do Void Loop, primeiro aqui eu simplesmente crio o nosso LED e faço ele piscar, ou seja, eu faço o nosso LED ficar mudando de estado e temos aqui o nosso vilão, o nosso problemático delay de 1 segundo, ou seja, esse nosso LED vai ficar piscando, ele vai acender, fica 1 segundo aceso, apaga, fica mais 1 segundo apagado e vai ficar piscando constantemente. E logo depois desse nosso Void Loop, temos aqui o motor sendo ligado. Percebe então que a gente faz o seguinte, olha, o nosso motor, ele primeiro precisa ler o nosso botão sendo pressionado, então o nosso botão vai jogar 0 dentro do nosso Arduino, então no momento que ele joga 0, a gente faz com que o nosso LED vermelho fique desligado, o nosso LED verde acenda e o motor rode no máximo aqui num formato analógico. Se eu quisesse modificar, eu poderia, por exemplo, modificar aqui a velocidade desse nosso motor. Mas percebam que este código está dentro do Void Loop, esse código está logo após o nosso delay, ou seja, é necessário, o nosso motor vai esperar com que o delay funcione, finalize aquela contagem e só depois que esse delay parar de contar, então o nosso botão vai ser lido, então vamos ter a possibilidade de ligar o nosso LED, ligar o nosso motor. Se por um acaso você aperta e solta rápido esse botão e o código ainda está dentro do delay, vocês vão ver que o seu código não vai rodar. Então o seu motor não vai ligar, o seu LED não vai ligar, vai tudo ficar do jeito que estava. Por quê? Porque temos esse nosso delay, o nosso vilão aqui nesse nosso caso. Já no outro, o motor desliga o motor, ele vai estar sendo utilizado somente a função de rising. Então temos aqui a característica de rising desse nosso botão de desligar o nosso motor. E esse nosso motor, ele está dentro de uma interrupção. Então, olha só. Se por um acaso o nosso botão de desligar o motor for pressionado a qualquer momento, significa então que esse nosso programa, o nosso Arduino, precisa parar esse nosso código onde quer que ele esteja. Inclusive dentro do delay, ele vai parar o delay
porque ele precisa atender a interrupção. Então, temos aqui um ganho extremamente elevado ao utilizar a interrupção. Testem isso, façam com que esse código rode, vejam as diferentes possibilidades de operação desse seu sistema, modifiquem também as características que foram colocadas nele e assim por diante. Vocês precisam também colocar a mão na massa para conseguir aprender mais sobre o nosso microcontrolador Arduino. Valeu! Esse é o nosso código de interrupção externa. Na próxima aula vamos ver então a nossa interrupção interna, nossos famosos timers. Valeu, gente! Até mais!